Eu conheci uma turma de Moçambique, fui fazer uma matéria, e essa matéria acabou virando esse vídeo que vocês vão ver aqui agora. Eu acabei comprando a briga dessa turma, porque o que eles tinham na internet era muito ruim. Eu queria fazer um vídeo legal que mostrasse realmente a história deles. São meninos que se tornaram jovens, que foram criados no orfanato, cada um com sua história super triste, assim. Eles têm um trabalho chamado Som do Céu, tem um missionário brasileiro, e esse vídeo é para explicar, olha, se você acha que você tem problema, se você acha que você tem motivo para ser revoltado, para ser angustiado e triste, preste atenção. E vocês vão ver agora esse vídeo que explica o que é o ministério, quem são eles do Som do Céu. Eles precisam de ajuda, você vai poder ajudar. Esse vídeo é feito para isso. Nós estamos mandando para eles poderem passar para a internet, enfim, divulgar em outras emissoras também. E logo depois eu vou chamar um clipe que o sonho deles era conhecer a Nívia Soares, o Cirilo e o David. E graças a Deus, o relacionamento que a gente tem com esses 3 ministérios, conseguimos produzir, junto com o Mamute, um videoclipe para eles, com a participação desses 3 ministros de louvores aí maravilhosos. Mas antes, vamos conhecer essa turma do Som do Céu. Preste atenção, é muito forte, mas é muito linda a volta por cima que eles deram, graças a Deus. Roda aí. Aí senti medo, fiquei com medo. Ainda tinha umas primas minhas ali que foram violadas à minha vista, assim. Eu, criança, tinha 10 anos. Foram violadas e depois de violar, se penduravam numa árvore, as 2 mãos, e pegavam numa madeira, assim, e enfiavam do sexo, assim, para cima. E aquilo vinha sair daqui assim. Eu nasci numa ilha que está no meio de Ruanda e Congo, é num lago que se chama Kivu. Mas é uma ilha onde os meus parentes se refugiaram em 1959 por causa de massacre que havia em Ruanda. Mas a bordo de um barco leva 15 minutos, assim, é muito perto. Pode chamar a pessoa que está do outro lado. Bem, eu cresci numa família que era meu pai, minha mãe. Mas depois daí nós tivemos que ir para uma cidade que era assim, longe, muito longe, que era mato quase, né? Então, quando nós chegamos lá, havia a família dos meus pais e meu pai já estava a trabalhar num lugar. Belo dia eles saíram, eram 19 horas e foram para um lugar. Eu fui parar no orfanato porque eu vivia com minha família, né? E aí viemos numa situação muito difícil. Aí a minha mãe perdeu a vida, ela ficou muito doente, perdeu a vida. E ficamos, eu e minhas irmãs, com a minha avó. E a situação era difícil porque minha avó não trabalhava. E nós passávamos fome, não podíamos ir à escola. Em 1994, quando começou o genocídio em Ruanda, aquilo foi afetando toda a região, até que os meus pais, onde nós vivíamos, me lembro, era uma terça-feira, que havia um grupo. O grupo dos jovens, assim, que eram muito incentivados para matar, vieram em casa e chamaram a gente para ir morrer. Eles cavavam um poço onde colocavam pessoas mortas, onde deitavam as pessoas, os corpos. Aí fizemos uma fila. Eu me lembro que a primeira coisa que fizeram foram chamar o médico da zona. Quando nós fomos para o terreno para ver o que aconteceu, ela disse que meu pai morreu assim, afogado, entende? Então, no segundo dia, as pessoas disseram que minha mãe que empurrou meu pai, ela que matou meu pai. Só que eu não tive a certeza porque eu não presenciei, mas todas as pessoas diziam que foi minha mãe que fez isso. E
certo dia veio uma senhora, disse que conhecia alguém, conhecia um orfanato onde cuidavam das crianças. E aí minha avó nos levou para lá e estamos lá até hoje. E, ao andar do tempo, minha mãe passou a viver na rua, entende? Nós ficamos assim, sem nada para comer, tínhamos que procurar coisas assim na rua para apanhar migalha de pão que as pessoas talvez restaram e deitaram fora, mandioca, para podermos nos alimentar. Me perguntaram, quer morrer antes ou depois? Eu me lembro que ele disse, não, eu prefiro morrer depois dos meus filhos, porque não quero ver eles sentir pena de mim. Então mataram os filhos, ele também morreu. Então a esposa estava grávida de uns 6 meses, assim. Então pegaram, cortaram a barriga, abriram, tiraram fetos e pilaram. E depois daí, certa família decidiu assim ajudar-nos, ajudar a mim, ficar comigo e que eu ia trabalhar com eles e por mês eu ia receber quase $1, entende, né? E é com aquele dinheiro que eu conseguia comprar uma coisinha para meus irmãos. Apenas uma promessa falsa e eles deixavam-me assim ficar fora de casa, dormir fora, sem passar alimentos, entende? Maltratavam, às vezes batiam-me, assim, sem eu ter feito algo errado, entende? Quase eu vivia como um escravo, entende? Confiávamos nos padres. Então o que acontece? O padre da igreja fechou, trancou a porta da igreja, lá estava mais ou menos uns 200 pessoas. Trancou a igreja, saiu. Aí senti medo, fiquei com medo. Saí pela porta dos fundos, porque eu conhecia o espaço, servia lá quando era pequeno. Aí, quando subimos assim na montanha, umas 2 horas depois, vimos aquela igreja acender, ardia fogo. Então foi chamar aqueles grupos de milícia, aqueles que chamavam-se de Interramo, que eram pessoas treinadas para matar. Os tais homens da ação social, eles voltaram de novo noutra semana e pegaram-me e foram me deixar no orfanato. É aí onde eu estou até hoje, estou lá crescendo. E em 2000, à noite, o meu pai estava em casa e chegaram umas 30 pessoas, assim mais ou menos à noite. Aí ele disse, bateram a porta e ele saiu. Quando saiu, eles disseram, senhor, queremos te matar. Tu e a tua família. Aí ele disse, não pode matar, deixa meus filhos viver. Disse, não, você foi salvo em 94, mas agora não vai. Então perguntaram, cadê o seu filho mais velho, que era eu? Eu vivia num internato na época. Aí ele disse, não, ele não está aqui, está na escola. Aí ficaram decepcionados. Aí disseram, não, vamos deixar a família, a mãe e os irmãos. O dia que ele vier, vamos matar todos. Mas o pai tem que morrer agora. Aí levaram meu pai, foram matar. Pelo que eu ouvi dizer com as pessoas que vieram pedir perdão à minha mãe depois, eles cortaram assim com facão e deitaram na água. Moçambique, ele se situa no sul da África, né? E é o 5º país mais pobre do mundo hoje. E há uma taxa de mortalidade infantil altíssima, das mais altas do mundo, e uma expectativa de vida das menores do mundo, que é 34 anos. E a gente tem visto uma geração desaparecer. A juventude está desaparecendo. Nós temos o orfanato com as criancinhas e muitas delas só têm as vovós. E essa geração desaparecendo, porque a AIDS está dizimando a população. Só mesmo através dessa nova geração que a gente acredita que pode haver uma mudança nessa situação em Moçambique. O Som do Céu nasceu assim, da seguinte situação. Eu já estou em Moçambique há 14 anos, né? Então, desde que eu cheguei lá, eu via jovens pela cidade andando sem rumo e tinha um sonho de fazer algo para alcançar os jovens. Mas o nosso trabalho inicial era com as crianças, né? E não havia possibilidade de começar nada para jovens. Mas trabalhando com essas crianças durante esse tempo todo, eles foram crescendo, né? E se tornaram adolescentes e jovens.
No início eu já estava lá quando começou. Isso mudou muito na minha vida, porque assim, falando sério, eu nunca pensava que talvez um dia eu poderia tocar algum instrumento, eu poderia falar de Deus, entende, né? E viver, entende? Uma vida com Deus. As pessoas, elas têm falta de amor, né? E quando você fala do amor de Deus, eles não acreditam que Deus pode oferecer o amor, eles podem ganhar o amor através da fé em Cristo, né? De Jesus Cristo. O Som do Céu mudou bastante coisa na minha vida, assim, tipo, a forma de ver as coisas, a forma de aceitar os outros, a forma de conquistar o amor de muitos jovens, assim, que estão perdidos. Assim, eu entendi a mim mesmo que eu precisava me perdoar e perdoar as pessoas que fizeram alguma coisa mal comigo. Nasceu o Som do Céu, que consiste basicamente no evento, nos teatros que alugamos na cidade e atraímos os jovens então para esse evento. E esses jovens que cresceram nesse orfanato é que hoje têm dirigido, né, esse evento, né, com muita graça, com muita unção, com muita simplicidade, mas tem atraído muitos jovens e feito diferença ali. Eu vivi assim com muita mágoa, entende, né? Daquela família que me maltratou, daquela história que eu vi que minha mãe terá feito. Mas depois, quando eu fui aprendendo sobre Deus, eu entendi que, assim, nós temos que liberar perdão, entende, né? Eu, assim, liberei perdão para todos que, assim, me maltrataram de toda forma, porque eu vivia mesmo muito angustiado, entende? E isso quem pode explicar é só Deus, entende? A mudança da minha vida. E hoje eu sou feliz por ser o que eu sou, entende? Eu acredito que o ódio é difícil dizer que fiquei livre do ódio. Sempre aparecem as ideias, não, é preciso se vingar. Sempre como homem aparece isso, porque quando sofro eu penso, se meu pai estivesse vivo, não estaria a sofrer como estou hoje. Mas existe outro lado que vemos das coisas, que precisamos dar chance para as pessoas que fizeram algum mal para se arrepender, para mudar. E acredito que eles também se arrependem por ter feito isso, porque se voltasse ao tempo eles não fariam a mesma coisa. Então por aí eu entendo do meu lado que eu preciso perdoar a pessoa. Independente se a pessoa receba ou não receba perdão, eu preciso perdoar ele. E o Jean ele veio de Ruanda e estava perdido em Moçambique, pelas ruas, até passando fome e procurando um lugar onde ele pudesse encontrar a presença de Deus. E ele chegou ali no Som do Céu. E com muito pouco tempo a gente foi conversando, entendendo a história dele, né? E ajudando a restaurar a vida dele. E hoje ele é um dos principais músicos da banda, do grupo, né? E um profeta de Deus ali em Moçambique. O meu sonho é que as pessoas possam, ao menos, ajudar através das orações para que o Som do Céu possa crescer e que as pessoas possam ser ganhadas naquele lugar através do Som do Céu, que as pessoas possam ser mudadas. Nós queremos levar aquilo que é o Evangelho de Deus avante, levar os jovens que estão com angústia, muito rancor no coração, para uma certa mudança, entende, né? Então, para isso nós precisamos de mãos, ajuda, entende, né? Daquele que puder. Sinto um desafio de poder voltar para a minha terra, ensinar as pessoas, principalmente os jovens, porque é o futuro do meu país, jovens, crianças, ensinar como amar o próximo, independente se a pessoa é Hutu ou Tutsi, ou o que for que seja. Então, para termos um país melhor, uma vida melhor. A gente busca romper fronteiras dentro de Moçambique e dentro da África. E nós temos muita necessidade de equipamentos, né? E um sonho é de ter um caminhão, tipo um trio elétrico, né, aqui no Brasil, para que a gente possa levar o som desses meninos, o som da África, o som de Moçambique, ali mesmo em outros lugares com mais facilidade. Nós temos uma mensagem de Jesus que ele disse há 2000 anos atrás, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Hoje nós temos uma população mundial muito maior, então a necessidade de trabalhadores são muito maiores ainda.
E nós temos visto pessoas morrendo sem conhecer Jesus, uma geração desaparecendo, e cada um de nós tem um papel a cumprir nessa tarefa. É você que está me assistindo, tem a sua tarefa, e você precisa encontrar o seu lugar no reino de Deus.